Então hoje à noite vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo número 7. Isaías capítulo número 7. E vamos ler como nosso texto hoje à noite o versículo número 14. Isaías capítulo número 7. Isaías capítulo número 7. E o versículo número 14. Isaías capítulo número 7 e o versículo número 14. Peço sua gentileza, se quer achar a passagem, vamos todos ficar de pé em reverência da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença. Pai, nós te louvamos por ser nosso Deus, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nosso Criador. Pai, muito obrigado pelo sustento, pela tua providência em nossas vidas durante a primeira parte da semana. Pai, nós clamamos a ti hoje à noite. Abre nossos corações, abre nossas mentes, para que teu Espírito Santo possa falar conosco. Pai, eu clamo a ti que esteja comigo, guiando plenamente cada palavra, cada pensamento, cada ação, para que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo recebe toda a honra e a glória e o louvor. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nosso tema hoje à noite: Deus conosco. Deus conosco. A palavra que o nome, aliás, Emanuel, significa Deus conosco. Mas eu tenho dois pensamentos principais hoje à noite. Antes que nós falamos muito sobre o versículo 14, eu quero que nós compreendamos, número 1, o contexto histórico. Isso é bem interessante, muito interessante. Quero que você volte ao início do capítulo e lê comigo, a começar no versículo 1, o que está acontecendo, o que tem gerado esse sinal, o que está acontecendo. Então, versículo 1 de capítulo 7 diz o seguinte: e sucedeu, pois, que nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei da Judá, que Rezém, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ele, mas nada puderam contra ele. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, que é outro nome também para Israel, o reino do norte. Qual o resultado? Então se moveu o seu coração do rei Acaz, e o coração do seu povo, como se movem as aves do bosque com o vento. Então, a invasão é importante a gente entender. Duas nações têm se levantado para sitiar a cidade de Jerusalém. E de repente, nós temos medo. Letra A, o contexto histórico. Precisamos entender que um dos motivos que esse sinal, essa profecia está dado para aquela época é medo. Agora, por que ele está com tanto medo, esse rei Acaz? Agora eu vou pedir sua gentileza para você ir para alguns livros atrás comigo, 2 Crônicas. E nós precisamos acontecer que não é por acaso que esse rei tem medo. Tem acontecido algo no passado. 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28. E vamos ler sobre um acontecimento no passado que está gerando essa reação do rei Acaz.
2 Crônicas, capítulo 28, vamos começar a nossa leitura no versículo 1 também. Vamos ver, por que ele está com tanto medo? Por que eles estão com o coração atribulado e tremendo? 2 Crônicas, capítulo 28, a começar a leitura do versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todo mundo entendeu? Esse homem não quer saber de Deus, não está interessado, como Davi seu pai, como antes andou nos caminhos dos reis de Israel. E demais disso, fez imagens fundidas a Balens. Também queimou incenso no vale do filho de Inom. Queimou seus filhos, sacrificou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Então, esse homem, precisamos lembrar, esse homem é iníquo, não quer saber de Deus, é idólatra, tem queimado seus filhos ao vivo no fogo, está andando na contramão com Deus. Todo mundo entendeu isso? Porque a gente vai falar sobre esse ponto também daqui um pouco. Então, versículo número 5: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei do Israel, o qual o feriu com grande ferida. Então, todo mundo entendeu? Esses dois reis já atacaram Judá. Damasco levou uma grande quantidade de presos. Olha o que vai acontecer. O que foi que o Peca, o rei de Israel, fez? Versículo 6: porque Peca, rei de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, homens corajosos, fortes, porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais. E Zicra, varão potente de Efraim, matou quem? Amasseias, filho do rei. E a Zecrão, o mordomo, e Elcana, o segundo depois do rei. Então, essa nação já veio e já matou até o filho dele. Versículo 8: e os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000, ou seja, matou 120.000, levou preso mais 200.000, 320.000 das pessoas de Judá já estão fora. Mulheres, filhos, filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Então, é válido o rei ter medo? Ele tem medo porque ele não está interessado em Deus, e porque no passado já sofreu uma derrota feia, até seu próprio filho foi morto. E quando essas duas nações vêm se aproximar de novo, nossa, o que vai acontecer? A última vez perdeu meu filho, a última vez perdeu quase metade do meu exército, a última vez levou tantas pessoas presas, a última vez sofreu tanto dano, e vem ele de novo. Portanto, o contexto histórico do medo é o motivo que Deus deu o sinal: Deus conosco. Meus amados irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus, quando Deus está conosco, não precisamos ter medo. Isto não quer dizer que não ficamos com medo. E muitas vezes nós ficamos, não é verdade? Vem situações, tribulações, problemas, dificuldades, a gente bota a mão na cabeça, e agora? O que vai acontecer? Como que a gente vai se dessa? Como que vai se resolver? E esse aqui, tal e tal.
e nós entendemos de certa forma o medo, mas Deus falou em versículo 14, Deus conosco, Deus está conosco, não precisamos ter medo. Irmãos, quando nós estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos ter medo, porque Deus está conosco. Olha alguns versículos que falam sobre isso, no livro de Salmos, Salmo capítulo 46, versículo 1 e 2, versículos bem conhecidos. Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Já parou para pensar sobre essa frase? Os montes sejam levantados da terra e jogados dentro do mar, não precisamos ficar com medo, porque quem faria isso seria somente Deus. Também tem esse versículo, Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o Senhor. Isaías 41, versículo 10 diz o seguinte, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou seu Deus, eu te esforço, e eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus conosco, quando temos medo, não precisamos ter. Segunda coisa sobre o contexto histórico, voltando agora para nosso contexto em Isaías capítulo 7, não é somente que houve medo, mas houve uma segunda situação. Olha comigo agora, voltando para Isaías capítulo 7, vamos começar. Deus fala aqui para o rei, ele manda Isaías, olha o versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, seja sube, sal encontre cais ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe, acaltele-te, aquiete, não temas, não te desanime o teu coração por causa deles, 2 pedaços de tixões. Ele fala o nome dos 2 reis, e olha o que ele diz que vai acontecer com esses 2 reis, no versículo 7, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça de Síria será Damasco, e o cabeça da Damasco Rezém, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto, versículo 9, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Ramalias, e se o não credes, certamente não ficareis firme. Qual é o problema aqui? Já observamos que Acais é um rei iníquo, é um rei idólatra, ele não está preocupado com Deus, mas Deus sabe a situação, ele manda Isaías, e Isaías vem com a palavra, se você confiar em mim, vai dar tudo certo. Deixa a idolatria, deixa a descrença e vai para mim. Você percebeu isso? Deus disse, se não credes. Ele está, na realidade, expressando a realidade da vida espiritual do rei Acais. Ele não crê em Deus. Se ele cresce em Deus, não estaria servindo os ídolos, não estaria fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, o que acontece agora? O que acontece agora é bem interessante. Vamos continuar a leitura no versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima das alturas. Deus fala através do profeta Isaías, pede o sinal. Você quer saber
como eu estou falando a verdade, então vou te dar um sinal. Pede qualquer coisa, pode ser no mar, pode ser nos céus, pode ser na terra. Pede o que você quiser, porque eu sou Deus, eu vou fazer. Não é uma carta aberta aqui? Não é cheque em branco? Olha que coisa boa. Não devemos sempre pedir a Deus um sinal para confirmar o que Ele disse, mas aqui Deus está oferecendo. Você está com medo. E letra B, o problema aqui, o contexto histórico é descrença. O rei Acais não crê em Deus. Ele não quer confiar em Deus. Deus já falou que você não crê. E Deus diz, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Pede um sinal. Agora, qual seria a reação normal, do ser humano normal? O que ele vai dizer? Eu quero isso, eu quero X, eu quero Y. Não é verdade? Deus pede, faça o que você quiser, eu faço. Só pedir. Olha o que o rei Acais vai dizer no versículo número 12. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Parece que ele está sendo espiritual, não é verdade? Pois eu não quero provar Deus, eu não quero abusar Deus, eu não quero fazer isso. Mas o motivo que ele não quer pedir é por dois pensamentos. Se ele pedir e Deus fizer, ele vai ter que confiar em Deus, não é verdade? E ele também vai ter que deixar a idolatria e seguir e realmente proclamar ao povo que está seguindo ele também, que Deus é o Deus verdadeiro. Então, ele se vê num beco sem saída. Então ele disse, não, eu não vou pedir, eu não posso. Olha o que Deus fala para ele. A gente vê que Deus enxerga com clareza a atitude do coração do rei. Então ele disse, ouve agora o caso de Davi. Pouco vós, afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. A palavra fadigar é uma palavra bem interessante, que significa cansar alguém, provocar, encher de fadiga. Então, Deus está dizendo, Acais, não parece que você está fazendo aquilo que é correto. Não, o motivo que você está fazendo isso é porque você não crê em mim e porque você está me cansando. Você não quer colocar sua fé em mim. Então, qual o sinal que Deus deu também para Acais? Deus conosco. Acais, não importa se você crê em Deus ou não, não importa se você vai pedir um sinal, não, eu vou te dar um sinal, e o sinal é Deus conosco. Eu quero falar uma coisa aqui hoje à noite. Muitas vezes nós podemos conversar com pessoas, a pessoa diz, eu não acredito que Deus existe, eu não aceito a palavra de Deus, não aceito isso, não aceito aquilo. Isso não muda o fato que Deus existe, não muda o fato que Deus inspirou sua palavra. Nós precisamos confiar em Deus e obedecer a Deus, independente das circunstâncias. E aqui as circunstâncias eram contrárias. 2 reis vindo contra ele, a situação está complicada. Mesmo assim, Deus disse, olhe, confie em mim. É só isso que eu peço a você. Pode confiar que eu sou digno de fé. Olha alguns versículos. Aliás, o motivo também que ele não quer confiar em Deus é porque ele está tentando resolver as coisas do seu jeito. Olha comigo o que ele está fazendo, 2 Reis capítulo 16, versículo de 7 a 9. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não é Síria, é outro rei, e dizendo, eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levanta contra mim. O que Acais? Ele não quer confiar em Deus, que ele está fazendo um trato por fora. Olha o que ele vai fazer. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou onde?
na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria, e o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou o povo para aqui, e matou a Rezim. Resolvido! Tudo resolvido! Olha aqui, um presente bem embrulhado, deu tudo certo. Não deu tudo certo. Nós precisamos saber que os fins não justificam os meios. Deus está falando com o rei: eu quero que você confie em mim. E o rei disse: não vou pedir um sinal, não, porque ele sabe que já enviou um embaixador para o rei da Síria, já está tirando prata e ouro. Você acha que Deus não sabia disso? Claro que Deus sabia. Ele está dando mais uma chance para Acais. Acais, não faz isso, eu vou te dar um sinal, Deus está com você, confia em mim. Quantas vezes eu e você, Deus pede para a gente confiar nele, a gente procura dar aquele jeitinho brasileiro, sabe o que está fazendo? A gente fazer por onde? A gente vai empurrar com barriga, a gente vai fazer isso, aquilo, tentamos resolver os problemas através dos nossos próprios esforços. Deus quer que nós confiamos nele. Por quê? Porque Deus está conosco. Olha um versículo que vai falar sobre isso, e depois eu vou passar para o último ponto. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: Ora, sem fé, sem confiar completamente no Senhor, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Quando buscamos a Deus, vamos achar a Deus e Ele vai nos dar aquilo que nós estamos precisando, nesse caso, Ele mesmo. Eu não sei sobre você, mas eu achei o contexto histórico dessa profecia muito importante a gente compreender, porque muitas vezes, e é bem a verdade, nós vamos passar agora ao segundo ponto, que é o contexto profético, mas tinha uma mensagem para aquele rei naquele momento, naquela época, e o contexto profético, nós sabemos, ele está falando sobre nascimento virginal. Olhe comigo agora o versículo 14: o Senhor, mesmo o Senhor, vos dará um sinal, eis que uma virgem, uma mulher que nunca teve relações com qualquer homem, o que ela vai fazer? Ela conceberá e dará à luz um filho. Isto é uma descrição, um sinal do nascimento virginal. Por que o nascimento do virginal é tão importante? Vamos observar alguns versículos aqui. Aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? É Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas João está falando sobre a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. E ele usa a palavra verbo, logos, palavra, vivo. E ele disse: Ele é o eterno Deus e Ele é o Criador. Então, nesse contexto, vamos ler o versículo 14, que citamos muitas vezes. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o contexto profético é Isaías está dizendo para Acais: virá um dia, Deus conosco. Como que isso vai acontecer? O Verbo, Jesus Cristo, Ele vai se fazer carne,
o Espírito Santo vai gerar, e no ventre de Maria, a semente de Jesus, ele vai se fazer carne através do nascimento virginal. Ele disse que um virgem vai conceber, não é um homem vai dar um filho a ela. Percebe a diferença? Isto é um sinal, é um milagre que aconteceu com Maria, um vaso escolhido por Deus, por essa finalidade. Então, quando estamos dizendo o contexto histórico, nós acabamos de entender, mas o contexto profético é algo bem mais poderoso. Isaías está dizendo, quando acontecer isso, pode ter certeza que essa criança que vai nascer é Deus. Deus conosco, Emanuel. Uau! Fique arrepiado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se fez carne, ele andou entre nós, ele foi tentado em todos os pontos, mas sem pecado, ele morreu, ele derramou seu sangue, mas tudo isso começou com o nascimento virginal, porque se não houver um nascimento virginal, não tem pagamento para os nossos pecados. O nascimento virginal é uma doutrina muito importante para a nossa fé, porque se José é o pai de Jesus, nós somos perdidos. Se Maria não teve um filho através da obra de Deus, do Espírito Santo, nós somos perdidos. Mas porque aconteceu assim, nós sabemos que Deus cumpriu a sua palavra. E nós sabemos hoje à noite, se é que já aceitamos Jesus Cristo, nós temos Deus conosco. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, muito obrigado pelo sinal. Digo a promessa que tu fizeste através do instrumento, o profeta Isaías. Pai, eu te louvo que tu estás conosco hoje à noite, que nós celebramos o nascimento do Senhor, fisicamente falando, mas estamos falando que tu és desde os tempos antigos, tu és o Pai da eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus, e é este Deus que habita em nossos corações, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, pois não temos de ter medo, não temos de agir através das crenças, mas temos de ter fé e colocar toda a nossa fé no Senhor, e descansar no Senhor, sabendo que se o Senhor prometeste mais do que 700 anos antes, na época de Isaías, que o Senhor viria, quanto mais que tua palavra és fiel hoje para nós. Pai, nos fortalece, nos encoraja, que tua palavra possa ir ao encontro da necessidade em cada vida. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Se você quiser orar, você pode orar onde estiver. Se você quer aceitar Cristo hoje à noite, eu convido você para levantar o seu lugar e ir para o fundo, na varanda, e falar com o irmão Elielson, Isaac, que eles podem mostrar a você na palavra de Deus como pode aceitar o Senhor hoje à noite. Outra sim, eu convido você para ficar de pé e cantar esse hino comigo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolhestes por berço infantil. Vem, Jesus,
habita comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, se por teres nascido Jesus. Vinda aos filhos de Adão, conceder salvação, pela morte em resgate na cruz. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Tu vieste, Senhor, revela-nos amar, e te oprove do mal nos salvar. Mas provaste os fio fel do motijo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeada dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim, se disseres assim, um lugar te darei eu nos céus. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Vem Jesus habitar comigo, e me ama lugar, oh, vem já. Amém. Pode sentar. Eu espero que isso que nós acabamos de cantar é a verdade na sua vida, que tem lugar para Jesus. E se nunca aceitou Ele, que pode convidar Ele para entrar no seu coração hoje à noite. Então, nesse momento, vamos encerrar a pregação.